Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Um privilégio poder dividir esse momento com você. Esse que, sem dúvida nenhuma, é o melhor programa de debate teológico da televisão brasileira. E só é o melhor porque você nos dá o carinho da sua audiência, participa da nossa construção, nos auxilia e, por isso, seja muito bem-vindo. Mais uma edição preparada com muito carinho para você, tá bom? Nossa oração é que o programa de hoje edifique, abençoe a sua vida. Antes de apresentar os nossos convidados, já está aqui meu perfil no Instagram, chega por lá, @zeca_pereira, mais um espaço aí para a gente poder conversar, tá bom? Estou esperando a sua mensagem, tá certo? Deixa eu apresentar os meus irmãos que vão nos ajudar e depois a gente entrar no tema que hoje... Bom, é mais um daqueles assuntos que o programa é curto demais para a gente falar, mas nós vamos nos aventurar. Com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o professor e pastor Matheus Rangel, ele que é lá do Instituto Teológico Koinonia. Pastor Matheus, graça e paz, uma ótima noite. Seja bem-vindo, meu irmão. Amém, meu pastor. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, a concessão desse espaço. Pastor Guilherme, é muito bom estar sempre debatendo, dialogando com o senhor. E aí nós temos alguns materiais, né? Isso, eu vou mostrar aqui. Matheus, vou pedir para o irmão rapidinho falar, Claro. Enquanto a gente mostra. Vou começar aqui com o curso bíblico e depois a gente coloca os outros na sequência, por favor. Perfeito. Nós temos aí o nosso curso de grego bíblico. Esse curso ele vai do 0 até o avançado, preparando o aluno que não sabe exatamente nada de grego até ele se tornar um professor de grego bíblico. Temos também o de língua portuguesa. Esse curso é uma revisão da língua em geral. Você que de repente ficou para trás na escola, não lembra mais os principais critérios, quer fazer um concurso, prestar um vestibular ou até mesmo usar a interpretação bíblica, ele é muito útil, revisa os principais pontos. Eu digo fundamental, porque às vezes o aluno de teologia ele tem a tentação de ir nas línguas originais, o que obviamente faz todo sentido, mas ele esquece do português. E aí o problema é sério. Nos meus estudos, na minha experiência, né, o aluno antecipa 40% do período de aprendizado quando ele já tem uma base da língua materna. Exatamente, até porque toda a referência que a gente faz da língua grega é da nossa gramática também, né? Você vai puxando para cá, assim como no português, e no português, se você não conhece português, você fica lascado, você vai ter que voltar para poder pegar atrás, né? Não tem para onde ir. E aí tem finalizar com o de hebraico. Isso, tem um de hebraico bíblico, que é o básico e o intermediário, pegando ali a parte de verbos também, preparando você, inclusive, nessa parte do de hebraico, para falar um pouco sobre de hebraico também. Boa. Não só analisar, mas falar. Boa. Então, é isso. Tem aqui os materiais então, dos cursos. Se você tiver interesse, é só você mandar uma mensagem para o professor Rangel que ele vai te explicar, tá bom? O contato no Instagram já passou aí, mas reforça para quem nos acompanha. Matheus, como é que é o Instagram, por favor? Você pode nos seguir lá no professor.mateusrangel e também encontrar esse material no site koinoniaitk.com. Boa. Aí você manda uma mensagem, aí ele vai te explicar tudo direitinho. Se você falar que viu aqui no Vejam Só, irmão, a bênção é dobrada. Com certeza. Tá bom? Então vai lá e manda uma mensagem para o nosso irmão. Além, é claro, de você conhecer o ministério e acompanhar um pouco mais do Matheus também, tá bom? Tá sempre aí nos debates, tem um monte de corte dele na internet. Ó, chega lá que você vai gostar, tenho certeza. Amém. Obrigado, meu irmão, pelo carinho. Obrigado, pastor. Obrigado de verdade. E nós temos também o privilégio de receber nesta oportunidade o pastor Guilherme Rocha, ele que é ministro da Igreja Reformada em Taubaté. Graça e paz, meu irmão, seja muito bem-vindo, uma ótima noite. Graça e paz, pastor Zeca, boa noite. É um prazer, é um privilégio estar aqui de novo para debatermos temas assim extremamente urgentes e importantes para a igreja. É um prazer, de novo, debater com o Matheus, professor, e seguindo a ótica bíblica de 1 Pedro 3,15, o imperativo apologético, ele não diz faça apologética ou faça apologia, mas ele diz, santifique Cristo em vosso coração. Antes de qualquer coisa, é Cristo santificado. E que seja o norte do nosso debate. Boa. Estamos à disposição. Boa, vai ser bênção. Antes da gente entrar na nossa conversa, pedir as informações da igreja, pastor, por favor. Legal. Eu sou pastor, então, da Igreja Reformada em Taubaté, na cidade de Taubaté, interior de São Paulo. Está situado na rua Sebastião Orselli Frugoli, número 71, o bairro é um Monte Belo. E redes sociais, Instagram, PR Guilherme Rocha. Me siga lá e basicamente é isso. Boa. Não, inclusive a gente já colocou na tela, já apareceu. Legal. Show. E nós vamos deixar salvo tanto o contato do pastor Guilherme como do professor Matheus lá no nosso perfil oficial do Instagram, o @programa Vejam Só. Chega por lá. Bom, eu sempre comento isso daqui no programa.
você seguir, você curtir os conteúdos do nosso irmão, se inscrever nos canais que são divulgados aqui. É uma forma de abençoar a vida dos nossos irmãos também, tá bom? Não é só dando dinheiro e tudo mais, mas você seguindo, curtindo, ajuda a plataforma a entender que aquele conteúdo é relevante, vai espalhar para outras pessoas. Então, é uma das formas da gente utilizar essa ferramenta da internet também para abençoar a vida de outros e, obviamente, edificar aqueles que buscam conteúdo de qualidade que são sempre produzidos aqui em abundância pelos nossos convidados, tá bom? Fica a dica aí. Bom, vamos para o tema. Vou colocar na tela aí a pergunta do programa de hoje. O que a gente vai falar é sobre o arrebatamento. Mas diferente da maioria das discussões, né, que quer dizer em que momento isso vai acontecer, antes ou depois da tribulação, hoje a nossa pergunta é para qual lugar que esse arrebatamento vai acontecer? Para o céu ou para o reino? No último programa, o Matheus começou. Vou inverter hoje, tá? Tá ótimo. Vou deixar o pastor Guilherme começar respondendo, até porque, né, Matheus, a sua opinião acho que é a mais tradicional, né, a mais comum. A do pastor Guilherme deve ser a mais diferente, vamos dizer assim, né? Exatamente. Então a gente começa por ele e depois o irmão tem a oportunidade também, ainda que de maneira introdutória, de colocar a posição que vocês vão defender aqui no programa. Por favor, meu irmão. Legal. Realmente é uma posição até no Brasil pouco conhecida, mas tem sido mais divulgada, né, pela visão reformada. E a minha defesa será que o arrebatamento será para o reino e não para os céus. E eu vou defender essa tese. E o interessante é que sempre os debates giram em torno da questão cronológica. Isso. Quando será? Isso. Será antes da tribulação, no meio, pós-tribulação? Mas isso é um fator determinante para definir qual será o evento escatológico último, né? Então, dentro da minha perspectiva teológica escatológica, é a milenista. Isto é, que o milênio já se iniciou e, entretanto, a última fase dele é o retorno de Cristo, né? Aquilo que a gente diz, o já e ainda não. Né? A obra de Cristo é consumada, mas ainda não totalmente realizada pelo retorno. E no seu retorno se dá pelo último inimigo a ser vencido, que é a morte, e o arrebatamento para a instauração deste reino pleno do Senhor. Então, basicamente, essa é a minha defesa. Um arrebatamento para o estágio final, né? Definitivo, né? Boa. Você está com esse sorrisinho aí, Matheus? Não, eu imaginava, milenista. Eu imaginava. Boa. Vamos lá. Bom, peço para responder a nossa pergunta também. Então, eu já vejo de forma diferente, né? Eu entendo que o milênio ainda ocorrerá. Ele não está em atividade, em ocorrência no momento. Mas eu vejo da seguinte maneira. A vinda de Cristo, ela ocorre ou em duas fases ou em dois eventos. Vou defender aqui o pré-tribulacionismo dispensacionalista. E, naturalmente, quando Cristo vem, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 e 17, porque o Senhor descerá do céu como alarido. Então, a gente tem um movimento, né, onde ele parte do céu, desce. E os mortos que estão aqui ressuscitarão primeiro, nós que ficarmos vivos seremos arrebatados para encontrar juntamente com ele nas nuvens, né? E nas nuvens, com ele nos ares. Então, a gente percebe que Cristo vem até a metade, digamos assim, e a gente se encontra com ele. Não é na terra, é nos ares. E aí, assim que encontramos com ele nos ares, nós vamos ver o cumprimento daquilo que está em João, capítulo 14, verso 1 ao 3, que diz, na casa do meu pai há muitas moradas, e virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aqui, inclusive, né, alguém perguntar, onde é a casa do pai? A casa do pai não é na terra, a casa do pai é no céu. E algumas bases que a gente pode usar para isso é Salmo capítulo 2, verso 4, que diz, o que habita nos céus, falando de Deus, se rirá, o Senhor zombará deles. Então, o Senhor é o Pai, ele está nos céus, habitando. Salmo também 11, 4, o Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus e os seus olhos o contemplam, suas pálpebras provam os filhos dos homens. E aí tem vários textos que falam sobre isso, e talvez o mais enfático de todos eles é Filipenses, né, capítulo 3, verso 20, que diz que a nossa cidade está nos céus, de onde esperamos o Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Eu sei que tem, em todos esses textos que eu usei, né,
questões para o lado milenista, para o lado pré-tribulacionista, mas eu acredito que a defesa do pré-tribulacionismo dispensacionalista é mais favorável nesse sentido, razão pela qual se dá esse debate. Boa. Bom, foi aquilo que eu falei logo no início, né? O tempo vai ser curto para colocar tantos poréns que a gente tem aqui, mas nós vamos caminhar. Antes de continuar, deixa eu abrir a enquete. Você que nos assiste, participe, acesse o nosso Instagram, @programa Vejam Só, e vote. Vamos ver lá como é que a gente colocou a enquete aí, por favor. Arrebatamento, encontro para... Aí vem as opções. Morar no céu, reinar com Cristo ou é um mistério? Vai lá, vote, vamos ver como é que vai ficar essa enquete aí, tá bom? Escolha a sua opção lá e de acordo com aquilo que você interpreta as escrituras, e no final a gente coloca o resultado, tá bom? Pastor Guilherme, vou voltar a palavra com o irmão aí, até para a gente poder ganhar tempo, para o irmão tecer os seus comentários em cima da visão e fala do professor Rangel. Legal. O texto do arrebatamento, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, né? A partir aí do versículo 13, mas o versículo 17 fala de arrebatamento. E o interessante é que é o encontro, a palavra grega, né? Então, o movimento é Cristo vindo dos céus para encontrar a igreja. Então, o movimento principal é Cristo descendo. E, em algum ponto, então, nós precisamos entender o seguinte: já que o professor Rangel, crê que é em duas fases o arrebatamento, inevitavelmente, em 2 pontos, o pastor vai ter que concordar comigo. Um será para os céus e o segundo para o reino. Então, em algum ponto, o dispensacionalismo, acredito que um desses arrebatamentos ou desse retorno é para o reino. E tanto é que em Apocalipse capítulo 21, o desfecho final é necessariamente, embora a citação de Salmos para dizer que a habitação do Senhor é os céus, mas o céu só é céus porque o Senhor ali está. Essa questão do então Deus habitar os céus, não há dúvida sobre isso. Entretanto, há um princípio criacional que nós temos que seguir uma progressão teológica para a qual tem o objetivo do ser humano morar na Terra, né? E tanto é que o desfecho de toda a programação bíblica, se iniciando em Gênesis, com a criação, e viu Deus que era tudo bom, e lá no final se encerra em Apocalipse capítulo 21, e o movimento a terra indo para os céus, mas os céus descendo para a terra, usando aí de uma maneira para dizer que é o próprio Deus tabernaculando com o homem. Então, sempre foi esse interesse de Deus. Nós vemos quando ele vinha para ser cultuado por Adão, Deus descia dos céus, e esse é o objetivo. Então, essas divisões do dispensacionalismo, nós entendemos de uma forma já final, a qual o arrebatamento para encontrar com o Senhor, o termo grego ali, o encontro, uma honra régia, isto é, encontrar, como, por exemplo, os generais, quando venciam uma batalha, eles iam em encontro do seu senhor, do vencedor, e depois retornavam à cidade. Então, percebemos que é um encontro da igreja com o Senhor para que retorne com o próprio Senhor, para que ali instaure o reino de Deus, né? Mas até para ficar claro para quem nos assiste, ainda que pareça próximo, em um momento único, né, da história, né? Sim. João 5:29, Daniel capítulo 12, verso 2, né? O Mateus vai fazer uma divisão temporal nesses momentos, né? Sim. Por favor, Mateus. O que acontece? Nós temos aqui, inclusive o pastor usou o termo apânteses, né, que é para encontro, que tem ali em 1 Tessalonicenses 4. Só que esse termo apânteses, ele nem sempre será usado nessa forma técnica. Na verdade, das 99 aparições desse termo, tanto em livro canônico quanto em apócrifos, ele aparece na forma técnica em um apócrifo e um texto bíblico, que não é, no caso canônico, né, que não é 1 Tessalonicenses. Então, a palavra apânteses, no léxico de domínios semânticos de Low e Naida, no artigo 15, eu acho que é o ponto 76, ele fala, ou 73, ele fala que essa palavra pode ser um termo técnico, como o pastor usou, mas também ela é usada abundantemente de forma mais informal.
Então, não significa que, por conta desse termo, em 99 vezes, 2 vezes ela ter sido usada de maneira formal, ou seja, dizendo que há um encontro e depois um retorno para o local de onde se partiu, que vai funcionar assim no arrebatamento, né? Isso aí seria tentar extrapolar a elasticidade semântica do termo, que é usado só em 2 textos, para os outros 97 textos. Então, inclusive, a gente não pode fazer isso com nenhum termo grego. O termo grego tem que corresponder ao seu contexto. Quando nós observamos aqui já outros textos que, ao meu ver, fica difícil para o amilenista resolver. Porque se o texto de João capítulo 14 diz que ele vai nos levar para a casa do Pai e a casa do Pai é os céus, olha o que diz, por exemplo, o verso de número 3. Onde eu estou no presente. Jesus, ali falando, né, dele estando com o Pai nos céus, estejais vós também. Então, ele tem claramente o objetivo de levar para o céu. Aí, como é que o pastor resolve esse texto? Antes do senhor falar de 99 vezes que a pânteses é citado, o senhor poderia citar uma que não tem essa conotação? Porque o senhor disse que não encontramos outra maneira que ele se expressa da mesma forma que eu disse em 1 Tessalonicenses, mas nós encontramos sim. Mateus capítulo 25, versículo 6, como também em Atos capítulo 28, versículo 15, com a mesma conotação. Então, assim, claro que a regra é você ter uma compreensão etimológica da palavra, inclusive, por exemplo, a gente fala do português, o português é uma língua analítica, o grego é uma língua flexional. Mas, então, ele tem as suas nuances, claro que sim, mas veja que nós temos que interpretar no seu sentido usual do que o autor pretende. É claro que em 1 Tessalonicenses você terá margem para dizer que é nos céus, reforçando em João capítulo 14, que a gente pode discutir, inclusive Filipenses capítulo 3, versículo 20, que fala que a nossa cidadania ao céu não tem a ver com mudança geográfica, e sim um contexto ali a qual a colônia romana dominava a região de Filipos e ele estava fazendo um contraste entre reino dos céus e reino da terra. Então ele estava dizendo, Zeca, você está na terra, mas a sua cidadania, inclusive o termo ali, você pode, tem facilidade no grego, entender que está dizendo de cidadania e não de transferência geográfica. Então, assim, nós vemos outros textos, não só os apócrifos mencionados pelo pastor Rangel, também reforçando essa ideia. Por exemplo, vou ler um aqui. Mateus 25, 6. Eis o noivo, saí ao encontro dele. Como também Atos capítulo 28, versículo 15. Os irmãos vieram ao nosso encontro até o fórum de Ápio. Ao vê-los, Paulo deu graças a Deus e tomou ânimo. Então, nós percebemos que tem outros textos. Mas, assim, claro, respeitando, mas fazer teologia com base etimológica, a gente tem que entender o contexto usual e o que a teologia apresenta sobre o recurso, senão a gente vai ficar muito preso, e é importante conhecer o grego, como eu também tenho a minha formação em grego, mas é importante também a gente entender o vernacular, né? Senão ninguém vai fazer teologia, só professor, ninguém pode fazer. Então é aquilo que os reformados defendiam, uma boa tradução, ter o vernáculo para que a gente possa manejar a palavra do Senhor. Nesse caso, eu nem fiz o uso etimológico, tá? Porque, na verdade, eu fiz uso aqui contextual. Vou dar um exemplo para o senhor. O senhor deu o exemplo de Mateus 25 e me pediu outros exemplos. João 12, 12. E tomou ramos de palmeira e saiu ao encontro, clamando, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Aqui não tem um bate-volta. Tem sim? Não, aqui só tem, na verdade, um bate, né? Não. Eles foram ao encontro, depois retornaram com Jesus, que entrou no templo. Então, eles foram ao encontro, basicamente para... Isso uma aqui ideia... é um encontro oficial? Oi? Como o senhor descreveu? Não, mas é um encontro. Não, a questão oficial, tudo que é Jesus é oficial. Então, veja que eles foram ao encontro de Jesus na entrada da cidade, e depois retornaram com Jesus na caminhada de Jesus. Então, o senhor, na realidade, me defendeu. Continuaram, né? Continuaram aonde? Não houve um retorno. Houve o retorno ao destino. Então, eles encontraram com Jesus na cidade, talvez ele saiu de Betânia, na ressurreição de Lázaro, João capítulo 11, e depois eles retornaram para Jerusalém, onde Jesus encerrou ali, e ali, pela segunda vez, virou as mesas dos cambistas. Então, exatamente o que o senhor disse... Não, então aqui não, porque, olha só,
se o Senhor disse que eles tinham um destino, então eles não voltaram para trás. Eles saíram de um ponto, foram até um meio e continuaram para o destino. Não tem um retorno para o ponto de partida inicial. Pelo contrário, eles continuaram. Isso me favorece, porque a igreja vai até a metade e depois ela só para o destino que é o céu. A Pântesis, então, aqui está favorecendo muito mais. Encontraram com Jesus e foram levados para o destino de Jesus, que no caso do arrebatamento é a casa do Pai. O senhor está dizendo que João capítulo 12, que é a entrada, eles saíram do ponto de destino porque Jesus estava entrando, eles foram ao encontro de Jesus e retornaram para o ponto de destino e seguiram com Jesus. Jerusalém. A questão é, eles saíram de Jerusalém ou eles estão vindo de outro lugar? Então, aí é um outro detalhe. Se a gente pegar assim, toda pessoa vai, por exemplo, para o culto, depois volta para casa. Aí se usar a Pântesis para dizer que isso é um encontro oficial, a pessoa vai para o culto e vai para casa, não faz sentido, né? Não, mas não faz pela ilustração do senhor, mas pelo eles encontram texto com é que o Jesus senhor... e continuam com Jesus? O senhor colocou uma ilustração, aí essa ilustração que o senhor mencionou não faz sentido. Mas no texto está fazendo sentido no que a gente está discutindo. Vamos definir. Agora, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, o senhor, em algum momento, vai defender que é a chegada do reino na questão desdobrada do dispensacionalismo. Agora, tudo bem que não é a proposta do debate, mas o senhor tem que defender a ideia que, por que duas vindas, sendo que a Bíblia só apresenta uma vinda? E Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, é muito clara que todo olho verá, inclusive os que traspassaram. Então, assim, fica difícil defender esses dois pontos para a ida. Na verdade, fica até mais fácil para mim. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, se o senhor observar direitinho, nós temos aqui, ó, a vinda, 3 palavras usadas para a vinda, que é a mesma, parousia. O senhor concorda comigo? Parousia é o termo para vinda, né? Claro. Daí nós temos aqui, ó, no capítulo 2, verso 1, a primeira vinda é a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele. Então, isso aqui está falando de quê? De arrebatamento. Cristo vem e a gente vai. E, inclusive, ele fala isso na primeira carta, capítulo 4. Quando chega no verso de número 8, ele fala o seguinte, ó, cadê? Ah, tá. Lá no finalzinho. Com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Você vê uma outra vinda de Cristo que não é para se reunir, é para deter o anticristo. Então, na primeira vinda, a gente se reúne com ele, na segunda vinda, a gente vem com ele e ele destrói o anticristo. Isso aqui é claramente a vinda de Cristo em 2 fases, com 2 objetivos diferentes, usado pelo mesmo termo no mesmo capítulo. Os objetivos são diferentes, mas o evento é o mesmo. Mas como? Por exemplo, Apocalipse capítulo 19, quando fala que a noiva já se aprontou, e depois, ao mesmo tempo, a destruição do anticristo e do falso profeta. Então, o Apocalipse 19 não faz essa separação que o senhor está fazendo. Mas ali é fácil de resolver. Não, é fácil assim. O senhor está querendo colocar, com todo respeito, no texto, essas divisões a qual ele está usando dos termos para dizer, olha, a reunião, e essa é a sequência lógica. É a reunião, mas vamos reunir, vamos esperar mais um pouco, depois eu venho. Não, é a reunião e a sequência, ao mesmo tempo, é essa manifestação em juízo. Aí aqui nós temos comprova isso, né? Perdão, Daniel capítulo 12, versículo 3 e João capítulo 5, versículo 29, que fala que uns serão ressuscitados para a condenação e outros serão ressuscitados para a salvação. Quer dizer, no mesmo evento. Não, ali não tem nenhum advérbio de tempo dizendo que é no mesmo evento. E quando você tem uma oração coordenada, conectada por uma conjunção aditiva, que é no caso uns para isso e outros para aquilo, nós temos 2 eventos ali distintos. A conjunção aditiva é qual? Cai ali? E? Não, no caso, no hebraico de Daniel, seria V. Ah, não, tá. Não, aí não tem cai, não é grego. Mas João, a gente pode usar no grego, de João capítulo 5, a conjunção ali está dizendo o mesmo evento, só separando numa questão de dizer um é para o lado direito, um para o lado esquerdo. Mas o texto não demonstra que isso é em fases. Tanto é verdade que se a gente, claro, teologicamente, mas historicamente, o dispensacionalismo, essa questão de 2 fases, ela é recente. Ela é recente porque outrora não fizeram essa interpretação e agora faz por meio do dispensacionalismo no século XIX. Não é recente assim não. O Efraim Sírio é um pai da igreja do século IV e ele já falava sobre isso. Em 2 fases. E outra coisa também, o senhor segue, né, a linha milenista, mas também o amilenismo, ele é formulado também mais recente ainda do que Darby. A gente sabe disso, igual o pós-tribulacionismo, por exemplo, reformulado por George Led, Gundry, que é do século passado. O 4º século, Agostinho de Hipona já viu
o livro de Apocalipse num sentido mais figurado E um antes dele, milênio Efraim mais Sírio, figurado. que era pré-tribulacionista e Então, pastoralista. mas eu não sei, eu não tenho esse dado, mas eu vou ter que confiar no seu depois registro só pode bibliográfico. pesquisar Efraim, o Sírio, sim. e ver os registros dele mas sobre assim, isso. Agostinho de Hipona já falou sobre isso. E claro que Contemporâneos. Contemporâneos. A sua base quem é mais antigo? Não é só isso, não. Eu estou dizendo que é recente e a gente precisa concordar que Darby elaborou essa visão, mas não vamos tratar da questão histórica, vamos tratar da questão teológica. Muito bom. Então, o que acontece? Então vamos fazer o seguinte, o que vai acontecer? Vamos chamar um intervalo? Aí a gente volta daí. Segura aí, já deixa salvo aí onde você vai continuar aí. Tá bom. O intervalo é rápido, tá bom? Só o tempo da gente tomar uma aguinha e continuar a conversa. Antes, deixa eu colocar aqui para você o telefone da Grade, nossa parceira, Academia Teológica da Graça de Deus, para você estudar, se preparar, se capacitar, responder esse chamado ministerial que Deus tem na sua vida. Código 11 3115-0819, 3115-0819. Anota direitinho para amanhã você poder falar com a Secretaria da Grade, redes sociais da HIT, para você conhecer a nossa programação, tudo mais, fazer parte aqui da nossa família também. Intervalo rápido, Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Muito bom, já estamos de volta aqui com o Vejam Só, hoje falando sobre o arrebatamento e procurando respostas para qual lugar, né, esse arrebatamento vai acontecer. Se o céu ou o reino, tá bom? No primeiro bloco, o professor Matheus Angel, o pastor Guilherme Rocha já deram as suas observações aqui. E agora, nesse bloco, nós vamos continuar a nossa conversa, iniciando com o Matheus, que eu tive que cortar, né, Matheus? Desculpa, viu, no primeiro bloco aí, para a gente chamar o intervalo. Por favor, vamos lá. Retomar seu raciocínio. Nós temos muitos textos que foram lançados aqui para poder ser trabalhados. Apocalipse 19, 2 Tessalonicenses. E assim, se a gente for trabalhar no volume, não vai dar para a gente trabalhar texto a texto. Então, vamos pegar primeiro o de Apocalipse, porque ele colocou ali como se fosse a igreja vindo e o anticristo sendo destruído e relacionou isso com 2 Tessalonicenses, né? Só que é o seguinte, em Apocalipse capítulo 19, nós já temos uma ideia ali bem interessante. Porque, apesar de parecer que a igreja ela está vindo ali com Cristo e ela não tinha sido arrebatada antes, esse texto não mostra o arrebatamento dela indo, então indica que ela já estava com Cristo. E a prova disso é o verso 7, que diz: alegremos e exultemos, nos damos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. A expressão já se ataviou aqui é etoimasen, que significa estar no aoristo, que é, nesse caso, o passado. Ela já se ataviou no passado, já participou das bodas e agora ela está vindo das bodas para a terra junto com Cristo. Nesse ponto, nós concordamos que vem para o reino. Nesse ponto, há uma concordância entre o pré-tribulacionismo dispensacionalista e o amilenismo do pastor. Porém, houve um encontro antes, porque até se a gente continuar a observação, a gente vê que todos os versos anteriores falam que a igreja está no céu. Olha só, depois disso, dessas coisas, ouvi no céu com uma grande voz de numerosa multidão. Ele ouviu aonde? No céu. E aí a gente pode perceber que a igreja está no céu, essa voz da igreja está cantando aleluia, salvação e glória ao nosso Deus, está falando sobre o justo, verdadeiro caminho e tal, e está falando que ele vai vingar, ou seja, ela está cantando um cântico relacionado ao que ele vai vir fazer. Então, a igreja já está no céu porque ela tinha subido antes. E para mostrar no mesmo livro do Apocalipse, que eu não gosto de fazer exegese pegando livros diferentes, eu prefiro fazer tudo no mesmo livro, né? Em Apocalipse capítulo 3, verso 10 e capítulo 4, verso 1, a igreja já foi arrebatada. E aí ela retorna no capítulo 19. O 3:10 fala, né? Inclusive, motivo de debates, eu acho que já veio aqui umas 2 vezes para debater esse tema. Sim. Livrar da ira. Isso, fala sobre o livrar da ira ali, da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo. E Apocalipse capítulo 4, eu concordo que é um pouco mais sugestivo do que exegético. Mas João, ele fala assim, ó, e depois dessas coisas, fui arrebatado aos céus. Quando ele fala depois dessas coisas, ele acabou de falar
da carta às igrejas, ou seja, da era da igreja, no capítulo 2 e 3. Foram enviadas cartas para a igreja, para resolver os problemas da igreja. E fala, depois dessas coisas, da era da igreja, João, ele não se vê na grande tribulação, ele se vê arrebatado no céu. Então, nós temos ali essas ideias que são bíblicas e a igreja retorna. Se for para poder desfazer essa ideia, seria simples se fosse possível, porque é só mostrar qual é o aspecto e o action sart do aoristo de Apocalipse 19, 7, e também tentar comprovar que não houve arrebatamento em Apocalipse 3:10. Tá bom? Então, vamos tentar em Apocalipse, pastor, depois a gente vai para 2 Tessalonicenses, outros textos. Professor, o senhor falou que a igreja está nos céus. A igreja tanto está triunfante nos céus, quanto militante na terra na ocasião. Inclusive o texto de 1 Tessalonicenses, eu sei que a gente vai atentar para Apocalipse, mas 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 14, fala que quando Cristo volta, ele volta com os que morreram, para que aconteça tanto a ressurreição daqueles que estão vivos, quanto aqueles que morreram serem arrebatados e aqueles vivos, né? que morreram anteriormente, unindo para cumprir o que está em 1 Coríntios capítulo 15, que nós seremos transformados. A transformação. Então, acontece esses dois eventos que não entram em contradição com o que eu disse, mesmo citando o termo auristo aí. E voltando, então, ao Apocalipse, e o senhor falando que a igreja está nos céus, e João se vê assim, mas se o livro de Apocalipse foi escrito para as igrejas, como é a questão introdutória do livro de Apocalipse, e depois ele começa a falar já de uma igreja arrebatada, esse livro vai ficar com muitas lacunas, inclusive para um momento de sofrimento da igreja. Então, esse livro foi escrito para a igreja que estava passando tribulação no contexto pelo imperador Domiciano, e assim sucessivamente, com inúmeros anticristos, segundo o que diz 1 João 2,19 ou 18, que aparecerão. Então, é um conforto para a igreja, a linguagem é codificada por ser gênero literário apocalíptico. Então, assim, eu não consigo encontrar esses dois desdobramentos, mas um só, tanto desses dois aspectos. Mas para concluir com o texto, e esse texto é muito claro, Apocalipse capítulo 1, versículo 7, que diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos os que transpassaram, isto é, até mesmo aqueles que feriram Jesus. Então, quer dizer que Jesus vai ressuscitar aqueles que colocaram a lança sobre Jesus, estarão naquele momento, e todas as tribos da terra... Qual o texto aí? Apocalipse? Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Uhum. Até aqueles que transpassaram, senão não faz sentido, né? Porque se for uma atualidade, então repare que é o que concorda com João 5,29, que está dizendo que acontecerá só uma ressurreição daqueles para a vida eterna e para aqueles da condenação. E esse evento específico mostra que todo olho verá. Então, não será um arrebatamento secreto, que ninguém vai ver, as pessoas vão sumir e, de repente, os carros... cadê aquela pessoa que estava dirigindo? Cadê aquele piloto do avião? Não, mas a Bíblia está dizendo que todo olho verá até quantos o transpassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então, é um evento único, inclusive, não só para a ocasião, mas tanto aqueles que, inclusive, colocaram a lança sobre o lado de Jesus, estarão naquele evento, porque eles ressuscitarão e serão julgados naquele evento. Então, é um evento único, a Bíblia está dizendo e desdobrando sobre isso. Só para vocês se situarem, nós temos 12 minutos de bloco, tá? Então, muito provavelmente mais 2 falas de cada um aí de 3 minutos, tá? Tá curto. Vamos lá, Mateus. Quando fala que eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Isso aqui a gente entende que a vinda de Cristo, quando ele vier com a noiva, sim, todo olho verá. O arrebatamento, portanto, a gente vê em Hebreus capítulo 9, eu acho que é o verso 28, que a vinda do Senhor é para aqueles que o aguardam. Então, não é todo o mundo que aguarda Cristo, né? E quando diz aqueles que o transpassaram e tal, está falando de ímpios. Então, se o Senhor te colocar esse texto aqui como o texto do arrebatamento, a gente vai ter um grande problema, porque no arrebatamento só ressuscita aqueles que estão em Cristo. O Senhor vai ter que defender a conversão de quem transpassou Cristo para ser ressuscitado. Como é que fica isso, pastor? De novo, citando um texto muito claro sobre isso, é João 5,29.
que fala que As duas ressurreições. essas duas ressurreições que acontecem. Embora o senhor usou do hebraico, mas o grego não demonstra isso e eu preciso amparar nisso. Então acontecerá o mesmo evento e tanto é que esse é o desfecho final da morte. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 27, que o último inimigo a ser vencido é a morte. Para o cristão, nós já estamos em Cristo, a morte já não mais nos alcança, porque se um cristão morrer, estará com Cristo. Mas o último inimigo é porque aquele corpo ainda aguarda essa ressurreição. Então, se a Bíblia fala que é o último inimigo, a ressurreição claramente diz isso. Então, não é só para os cristãos o arrebatamento, porque o arrebatamento tem a ver com o retorno, mas também para os ímpios, para que eles vejam o Senhor da glória, a qual eles não confiaram. Aí não faz sentido, porque... o texto eu citei, né? Gênesis 4 não mostra ressurreição de ímpios, que é o texto que fala do arrebatamento. João 14 não mostra ressurreição de ímpios. 1 Coríntios 5, que fala sobre o tribunal de Cristo, não mostra a ressurreição de ímpios. Nenhum texto que fala sobre os crentes coloca ele junto dos ímpios. Os dois textos, que é Daniel 12 e João 5:29, que fala das duas ressurreições, ali nós temos uma espécie de que está numerando, está dizendo quais são as que existem, mas não tem nenhum advérbio de tempo, nenhum adjunto adverbial dizendo que eles ocorrerão simultaneamente, concomitantemente. Então, isso acaba sendo a sua interpretação sobre Mas o João texto. 5:29 não é suficiente para o senhor acreditar, e o senhor diz que faz exegese com contexto imediato, e é a regra. Perfeito. Né? Mas o contexto imediato, se o senhor fizer só com ele, o senhor não vai fazer exegese do contexto canônico, que é o contexto remoto. Então, assim, se o senhor não encontrou isso, o contexto remoto vai te dar isso. Também é um princípio exegético. Mas cadê esse contexto remoto dizendo isso? O contexto remoto? Dizendo que a ressurreição é concomitante, acontece ao mesmo tempo. Daniel 12:3. Calma aí, outro. João 5:29. Então, esses dois... Não, esses ainda tudo bem. Esses pode ser parasitar, é o que eu quero defender. Mas um texto claro, específico sobre o assunto é Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Entendeu? Por exemplo, Mateus capítulo 22, salvo engano, versículo 31, que também fala sobre isso. Eu não sei se está exatamente isso, mas o senhor deve saber. 22, Perdão, 24, versículo 31. 24, versículo 29 ao 31, que diz: logo em seguida a tribulação daqueles dias verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. Então quais seriam isso? E também ele está concordando com Atos capítulo 1, versículo 9, que quando Jesus sobe nas nuvens, os anjos falam, esse mesmo Cristo que vier subir é o que retornará para vós. Então, o contexto remoto, ou canônico, está organizando isso que a gente não encontra, porque a Bíblia não é sistemática, a gente sabe disso, né? Ela não é uma teologia de organização lógica. E muitas vezes o senhor fala, não faz sentido logicamente. A Bíblia não pretende organizar logicamente. Quem faz é a teologia sistemática. Então, eu estou fazendo teologia sistemática baseado, inclusive, em Mateus 24, 29. Esse é o problema para mim, porque assim, a teologia sistemática, ela não é exegética, né? Ela tem esses buracos, essas falhas. Quando o pastor pega, por exemplo, textos relacionados, nenhum dos que o senhor citou aqui, nem Mateus 24, 31, nem João 5, 29, nem Daniel, mostra a ressurreição concomitante. Ali nós não temos isso, pelo contrário, nós temos uma Apocalipse 1:7. coordenada. Apocalipse 1:7 é o texto que mostra Cristo vindo, mas ele não fala da ressurreição dos justos, só fala ali daqueles que o transpassaram, ou seja, fala dos ímpios. Eu preciso ver ímpios e justos igualmente ressuscitados e assim, seria fácil Jesus dizer isso. Seria apenas ele colocar ali alguns advérbios de tempo para poder dizer, agora, tem tanto texto e nenhum deles tem esse advérbio de tempo, colocando ambos no mesmo contexto, em um eu tenho que intuir que o justo ressuscitaram, Apocalipse 1:7. Eu tenho que intuir que o justo também ressuscitaram, mas só tem ressurreição dos ímpios ali. No outro, eu tenho que intuir que eu tenho que deturpar, destruir a conjunção cair, que é uma conjunção coordenativa, nesse caso, enumerativa, é aditiva enumerativa. Eu tenho que destruir a gramática, a cair. Não, mas independente disso, ele não está dizendo de cronologia ou sequências diferentes, mesmo sendo conjunção. Mas esse é o ponto. Se ele não está dizendo, por que o senhor está dizendo sobre cronologia? Porque os textos vão se apresentando. Por exemplo, o senhor falou que a teologia sistemática é complicada, mas se ela for entregue pela teologia bíblica, ela não é complicada. Então, reconhecemos que na teologia bíblica,
Adão não tinha toda a compreensão. Noé já tinha, porque tinha Adão, e assim sucessivamente. Davi tinha, e assim vai construindo. Hebreus capítulo 1. Havia Deus falado outrora pelos pais, pelos profetas, nos últimos dias. Então, aí sim dá a nossa revelação progressiva, eu concordo com o senhor. Então, entendeu? Por exemplo, esses textos não é simplesmente eu pincelando eles como um almoço fast food, né? Que self-service, que você vai retirando e construindo o que você quer. Mas a teologia progressiva apresenta. Agora, o senhor vai encontrar também erro no dispensacionalismo, a qual é 2 fases. Então, seria... Isso aí foi apresentado já. A primeira vinda, a segunda vinda e terceira vinda. O senhor precisa colocar... Isso aí está muito claramente apresentado em 2 Tessalonicenses 2. Você vê a palavra parousia aparecendo 3 vezes nesse texto. Mesmo capítulo, tá? A primeira, parousia, vinda de Cristo para reunir com a igreja. Na segunda, não tem reunião, tá? Tem destruição. Porque já aconteceu, né? Exatamente, já Para que aconteceu. ele vai repetir parousia, sendo que já houve a reunião? Agora, então, a questão agora ele está dando sequência ao evento que acontece no mesmo tempo. Mas aí coloca a palavra vinda de novo? Não, mas eu não disse de vinda. Quem coloca a vinda de novo é o dispensacionalismo. Não, é o texto, tá aqui, ó. Não, o dispensacionalismo também. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Se eu quero que eu leia em grego, eu leio. Erotomem derrimais adelfotou, não precisa. Tu querio. Parousias. Lê em português. Vamos pro 8. O 8 está novamente aqui, ó. Cadê? Lá no final, ate, epifaneia, antes parousias, autu, falando que a manifestação da vinda dele para destruir o anticristo. E ainda tem aqui até a vinda do próprio anticristo, que é dito no verso 9. Está escrito aqui, ó, o estim reparusian cata energeian tu satana te passei dinameu semeios tu terassi pseudos, ou seja, falando que o aparecimento do iníquo. Então, nós temos 3, inclusive, por quê? Que segundo Tessalonicenses é assim, por conta de uma estrutura quiástica defendida por Carlos Oswaldo, English, Pentecost e entre outros, né? Eles defendem que um quiasma, o que é um quiasma, gente? Eu sei que é um quiasma. Você sabe o que é um quiasma, né? Então, tá assim, ó, o texto. O ponto A, ele se relaciona com o ponto B. Então, você tem que entender primeiro no quiasma. Os 3 pontos dele são as 3 vindas. A primeira é a vinda de Cristo no arrebatamento para reunir a igreja com ele. A segunda, que está no meio, é a vinda do anticristo. E a terceira é a segunda parte da vinda de Cristo. Isso está indiscutivelmente em 2 Tessalonicenses. Abre a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses 2, que você vai ver no verso 1, 3 vindas. Está aqui. Não, mas não existe 3 vindas. Existe... Então, Paulo estava errado. Não estava errado. Eu acho que a interpretação do senhor que está errado sobre Paulo. Ele está usando o mesmo termo. Então, ele está usando o mesmo termo. Por mais que ele trabalhe textos intercambiáveis, né, e a estrutura quiasmática, isso não faz com que não seja o mesmo evento. É a mesma coisa, eu falo assim, eu vou lá pegar um café, daqui a pouco eu volto para cá. Isso não quer dizer que eu vou lá pegar um café, volto depois de um ano e depois... Não, ele está dizendo, vai fazer isso num evento. Primeira reunião, por isso que é citado o termo, e depois... Na reunião já vem a destruição. Nesse caso aqui, as 3 vindas foram colocadas até de forma proposital. Você vê que a vinda do anticristo está no meio, justamente para mostrar que não é no mesmo momento. É primeiro a vinda de Cristo para a reunião, a vinda do anticristo, e depois a vinda de Cristo é colocado para destruir o anticristo. Significa que o anticristo aparece no meio. Ou então o senhor vai ter que defender o seguinte, Cristo vem até as nuvens, aparece o anticristo nas nuvens, Cristo se reúne com a igreja e destrói o anticristo nas nuvens. Para ser o mesmo evento, teria que ser tudo ali, ó. Não dá, pastor. Não existe isso. Por exemplo, ele arrebata a igreja volta com ele, ele destrói o anticristo que está operando na terra. Que outrora era o anticristo, o espírito, e então, agora o anticristo escatológico. Então a grande tribulação acontece em um dia. Não, esse é o desfecho final da grande tribulação. O senhor sabe que a visão é milenista. Não, esse evento acontece num momento, eu não vou dizer dia, não. Esse evento acontece num momento, para a gente tratar mais teologicamente o assunto. Mas isso não quer dizer que isso acontece em 7 anos, nesse período intermediário. A manifestação do anticristo está no meio da vinda de Cristo para a nossa reunião e do retorno dele para a destruição do anticristo. Se ela está no meio e, na sua visão, o arrebatamento e a vinda acontecem no mesmo tempo, então a grande tribulação dura um dia. Um momento. 7 selos, trombetas e taças são tudo tocados, derramados. Mas 1 Coríntios capítulo 15 fala que a última trombeta, dando ideia do arrebatamento. Então, se a última trombeta não tem a última parte A ou a última parte B. Mas em Tessalonicenses... Gente, desculpa, eu só vou precisar... Eu fui até o limite, mas eu vou precisar interromper, tá ótimo. Eu tô aqui deliciando, mas eu preciso cortar para que vocês tenham 1 minuto só, hein, gente, para consideração final, despedir, agradecimento, tudo. Tá bom. Tudo em 1 minuto.
é o nome do quadro agora. Mateus começa e o pastor Guilherme vai ter a honra de finalizar o programa. Um minutinho, Mateus, por favor. Amém. Bem, gente, eu termino agradecendo. Acredito que a gente entrou num ponto aqui que muita gente não sabe ainda. Meus alunos já sabem, a gente fez uma análise sobre esse texto aqui em algumas aulas, mas 2 Tessalonicenses 2 deixa claro que a vinda de Cristo opera em 2 fases e no meio dela tem o anticristo. Se você não quiser acreditar na minha palavra, vá até o livro do Dr. Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. Hoje em dia esse livro está com outro nome, né? A estrutura literária do Novo Testamento. Você vai na parte que ele comenta 2 Tessalonicenses 2, verso 3, e vai estar lá a estrutura quiástica para você, todos os autores que defendem. Nós temos 3 vindas ali, e caso você queira um pouco mais, você pode também chegar para perto, que a gente o recebe. Pastor Zeca, muito obrigado. Pastor Guilherme, que satisfação, meu querido. Prazer é todo meu. E a todo o povo aí, que Deus abençoe. Gratidão é nossa. Ó, os contatos que o professor Rangel disponibilizou estão lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? Chega lá no Instagram dele para você curtir o material, o conteúdo e manda mensagem lá que ele vai te explicar das aulas, dos cursos, dos livros, tudo lá. Gratidão, meu irmão. Amém. Deus te abençoe. Obrigado. Pastor Guilherme, um minutinho também. Vamos lá. O anticristo sempre operou, 1 João 2,19, né, os protótipos, e haverá um que é escatológico, então sempre vai haver anticristo. Hoje, por exemplo, opera um anticristo em algum momento, ou vários anticristos. O fato é que a oração do Pai Nosso diz, venha o teu reino sobre nós. O objetivo criacional foi de criar essa terra como viu Deus que era bom e portanto, não faz sentido, então, tudo acabar e eles irem para o céu. Eu sei que eles acreditam num milênio depois, mas Apocalipse capítulo 21, versículo 4 em diante, diz que o próprio Deus vai tabernacular, morar com o homem. Então, esse é o objetivo, novo céu, nova terra. Então, na metade fica fácil defender, no sentido assim, para os céus, mas para nós é novo céu, nova terra. Então, como será isso? Será de uma maneira que Deus criou o homem com essa estrutura para habitar nessa estrutura e é Deus que vai vir morar com o homem nessa estrutura. Agradeço pelo privilégio, muito obrigado, pastor Zeca, obrigado, professor Rangel, prazer, Deus abençoe e sempre à disposição de vocês. A gente agradece muito, foi ótimo, um debate de altíssimo nível intelectual, mostrando o quanto Deus tem derramado graça na vida dos irmãos nessa questão. Deus continue abençoando. Obrigado pelo privilégio aqui, não só meu, mas acho que de todo mundo que acompanhou o programa também, tá bom? Os contatos do pastor Guilherme também à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram. Põe na tela o resultado da nossa enquete bem rapidinho, senão eu vou estourar o tema. Arrebatamento, encontro para 26% afirmando que morar no céu, 66% reinar com Cristo e 8% ainda estão no mistério. Então aí, ainda sem entendimento. Rapaz, eu confesso que... dessa vez, né? Essa enquete aqui, não sei não, acho que postaram na hora que os amilenistas estavam online. E é um tema... Totalmente... A favor. A favor do Mateus, totalmente. O pensamento mais do que majoritário. Sim. É o que o Mateus defendeu aqui. Mas, bom, obrigado a todo mundo que votou, que participou, que deu o carinho da sua audiência. Na sequência aqui da programação da HIT, mais uma edição do Jornal Toda Hora. Amanhã, se Deus permitir, nós estamos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço, até a próxima.